Diplomatas europeus, ao contrário de Washington, acusaram o Kremlin de sabotar o processo de paz e já falam que sanções estão a caminho, mas é óbvio que a tática do Kremlin já está clara e consiste em ganhar tempo. Hoje, diversos veículos de imprensa ocidentais já afirmam que a Rússia pode prolongar as negociações durante todo o verão. E nesse tempo, a Rússia está preparando forças maiores para uma nova ofensiva na Ucrânia, que pode acontecer justamente ao longo deste verão. Neste episódio, discutiremos como a Rússia sabotou as negociações em Istambul, que ela mesma havia iniciado, para hoje, 15 de maio. Vamos discutir as informações sobre a preparação dos russos para uma nova grande ofensiva neste verão, enquanto eles prolongam as negociações. Meu nome é Alexei Petty. Hoje é 15 de maio. Vamos por partes, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste episódio e escreva um comentário. Para que os algoritmos do YouTube recomendem este vídeo para mais pessoas, ficarei muito grato. Além disso, inscreva-se no canal do Telegram Peixe News, é assim que ele se chama. O link para ele está na descrição deste vídeo. Lá publicamos as notícias em tempo real assim que chegam. Agora vamos falar sobre tudo em ordem. Os principais diplomatas europeus já acusaram Vladimir Putin de sabotar as negociações com a Ucrânia, que visavam encerrar a guerra, já que as perspectivas de um possível encontro entre as duas partes na Turquia permanecem incertas. O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, afirmou que a nomeação pelo Kremlin de uma delegação de baixo escalão para as negociações em Istambul indica que Putin está apenas tentando ganhar tempo. A seguir, uma citação de Radosław Sikorski. Esperamos que o presidente dos Estados Unidos finalmente veja essa farsa e tire as conclusões corretas. Além disso, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, os Estados Unidos acrescentaram novos detalhes à proposta de paz. Em particular, sugeriram retomar as negociações sobre questões de segurança no âmbito do Conselho OTAN-Rússia. O Fórum de Parceria foi praticamente encerrado após a invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia em 2022. Essa iniciativa é uma ampliação da proposta anterior da administração dos Estados Unidos, que previa o cessar-fogo em troca do reconhecimento de fato da Crimeia como russa pelos Estados Unidos da América e o cancelamento das sanções. Moscou até agora rejeitou essa proposta de Donald Trump e, ao que tudo indica, está esperando novas concessões. E aqui estão elas. Por favor, essas novas concessões estão chegando. Líderes europeus também declararam que contam com o apoio dos Estados Unidos da América para sanções coordenadas contra a Rússia, caso Moscou continue atacando a Ucrânia. Ao mesmo tempo, em conversas entre autoridades americanas e europeias no início desta semana, o lado americano ainda não deu uma resposta clara à pergunta se ainda está disposto a impor sanções contra a Rússia caso os ataques continuem. Ou o que ela fará caso Putin se recuse a se encontrar com Zelensky e a cessar as hostilidades. Paralelamente, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, declarou que a Rússia não aproveitou a oportunidade criada por Zelensky na Turquia. Rutte destacou que, mesmo que Kiev e Moscou não consigam chegar a um acordo sobre uma possível resolução da guerra, a ajuda à Ucrânia ainda deve continuar, porque o apoio do Estado é um elemento importante para garantir a paz, assim como os recursos destinados à autodefesa hoje e no futuro. Mark Rutte também destacou que o aumento dos gastos com defesa de todos os membros da aliança, o fortalecimento das capacidades do complexo industrial de defesa e a ajuda à Ucrânia ajudarão a manter a estabilidade na região euro-atlântica. Mark Rutte destacou que está envolvido nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. O secretário-geral acrescentou que não deve haver repetição dos acordos de Minsk de 2013 a 2015, afinal a citação da tinta com a qual o acordo foi escrito estava errada. A seguir, uma citação de Makariuta, e agora, obviamente, a bola está do lado da Rússia. Os russos estão enviando uma delegação de baixo nível agora e não estão aproveitando a oportunidade criada pelo presidente Zelensky. Ele disse: "Estou pronto para sentar à mesa de negociações com Putin assim que o cessar-fogo for implementado, estamos prontos para negociar um acordo de paz." A Ucrânia, é claro, está pronta para entrar no jogo, mas a bola está do lado da Rússia. Sobre isso, nem hoje, por exemplo, escrevem que Zelensky se deparou com uma escolha muito difícil. Agora Zelensky está na Turquia e ele deve permanecer na Turquia. Tempo suficiente para que Trump se convença da seriedade dele em relação ao encontro, mas não tanto tempo a ponto de parecer que ele está esperando Putin lá. Ele terá que ou rejeitar a iniciativa da Rússia em Istambul como tardia e insuficiente, ou então aceitá-la.
Assim, ele abriu uma nova fase nas negociações de paz, que pouco progrediram nos últimos 3 meses. Por outro lado, Donald Trump também precisa tomar uma decisão difícil, porque ele não pode mais simplesmente adiar a resposta à pergunta se Moscou sofrerá consequências. Putin rejeita as exigências de um cessar-fogo de 30 dias e as negociações pessoais com Donald Trump como mediador. A única resposta consistente restante para a Casa Branca são sanções em larga escala sobre as quais o presidente francês Emmanuel Macron já havia alertado. No entanto, os primeiros sinais vindos do Catar, onde Donald Trump está, indicam que Trump provavelmente não tem pressa em reconhecer o fracasso desse processo de paz. Isso provavelmente se tornará sua decisão mais importante no contexto desta guerra. Ao mesmo tempo, o Kremlin, ao que parece, não teme novas sanções, não cede à pressão da Europa e não reage às tentativas de influência do presidente Donald Trump. O ditador Putin acredita que o risco de consequências políticas internas por fotos com o líder americano e seu oponente ucraniano, ou seja, Zelensky, supera significativamente o possível dano causado pela ira de Donald Trump. Ou seja, Putin teme que, se ele aparecer ao lado de Zelensky e Trump, os russos possam de alguma forma se rebelar. Mas que russos? E rebelião é algo que nem chega perto de acontecer. Mas fica mais ou menos claro por que a Rússia age assim, se olharmos para outras notícias que chegam de fontes ocidentais. Em particular, informa-se que os russos estão acumulando e concentrando tropas na linha de frente já há várias semanas. Apesar de todas as conversas sobre negociações, a Rússia está acumulando forças na linha de frente para uma possível nova ofensiva, visando conquistar ainda mais território ucraniano. Sobre isso, escreve-se com referência a funcionários americanos. E um dos interlocutores disse que os comandantes russos estão tentando reunir forças maiores e acrescentou que a provável ofensiva será focada na conquista de territórios maiores no leste da Ucrânia. Como declarou um funcionário americano, Putin tentará conquistar qualquer terra que conseguir obter, até mesmo os arredores de Kiev. Os russos estão fazendo o possível para obter o máximo que puderem. A publicação destaca que esses preparativos estão sendo feitos em meio à escassez de recursos das forças ucranianas. De acordo com avaliações dos Estados Unidos da América, os drones ucranianos e a eficácia de seus campos minados são os principais fatores que contêm a Rússia, apesar de sua significativa vantagem em recursos humanos. Tanto no leste da Ucrânia quanto na região de Kursk, na Rússia, onde as tropas ucranianas ainda mantêm uma cabeça de ponte, Putin declarou, há poucas semanas, que toda a região de Kursk havia sido liberada. A Rússia, por sua vez, também enfrenta dificuldades para reunir as forças desejadas. Ao mesmo tempo, dizem nos Estados Unidos da América que não há nenhum sinal de que a Coreia do Norte seja capaz de aumentar significativamente o número de suas tropas na Ucrânia e na região de Kursk após perder milhares de soldados em combates. Contudo, recentemente, os Estados Unidos da América notaram poucas alterações nas metas militares russas. Os russos estão movendo muitas tropas e equipamentos para posições a apenas dezenas de quilômetros da linha de frente. Ao mesmo tempo, os militares ucranianos dizem que as tropas russas já começaram de fato sua campanha ofensiva de verão, portanto não se deve contar com um cessar-fogo em um futuro próximo. E já está escrevendo sobre o fato de que a Rússia é capaz de prolongar o processo de negociação por todo o verão. Como escreve a publicação, a presença de Putin nas negociações desde o início parecia improvável. Ele nunca disse que viria, mas o Kremlin fez uma pausa de 2 dias, recusando-se a revelar a composição de sua equipe. Enquanto isso, Trump continuou a insinuar durante sua viagem pelos países do Golfo Pérsico que poderia ir à Turquia se achasse que isso seria útil. Hoje, Trump já desistiu dessas palavras. Aliados ocidentais de Zelensky pediram que ele enviasse uma delegação a Istambul, mesmo com Putin reduzindo o nível das negociações propostas por ele próprio. E muitos interpretaram a composição da delegação russa como uma prova de que Putin não desistiu de suas exigências rígidas em relação à Ucrânia, especialmente quanto à limitação do tamanho de suas forças armadas. E então, como escreve hoje o Washington Post, abre aspas, as chances de um desfecho pacífico desta rodada de negociações caíram drasticamente depois que Putin anunciou seus negociadores. Se algo não mudar radicalmente hoje, o que é improvável, essa composição dos negociadores é um sinal de que Putin escolheu a guerra em vez da desescalada. Além disso, a publicação afirma que a última tática de Putin ameaça prolongar as negociações por todo o verão, paralelamente preparando uma nova ofensiva na Ucrânia após meses de guerra exaustiva, ignorando os apelos dos Estados Unidos da América e da Europa por um cessar-fogo imediato e incondicional.
Também é acrescentado que Putin está andando em uma linha tênue, tentando evitar a responsabilidade em caso de fracasso das negociações de paz. Ao mesmo tempo, formando a base para que Trump, no futuro, interrompa o fornecimento de armas e informações de inteligência à Ucrânia, caso as negociações de paz não avancem. Além disso, a publicação já britânica escreve que a ausência de Putin nas negociações destaca seu desejo de continuar a guerra na Ucrânia, independentemente do custo. Putin não é conhecido por seu amor a jogos de azar, segundo a publicação, mas sua decisão de recusar negociações com o presidente Zelensky em Istambul foi um passo arriscado que pode destruir as relações do Kremlin com o presidente Trump. Na verdade, era improvável que até mesmo negociações cara a cara entre Putin e Zelensky na Turquia levassem a um cessar-fogo duradouro, para não falar de um acordo para acabar com a guerra. No entanto, Trump, que tem ambições de ganhar o Prêmio Nobel da Paz e se gabou de que pode acabar com a guerra em um dia, vê as coisas de forma diferente. Como afirmam os correspondentes, eles podem alcançar resultados bastante bons, disse o presidente dos Estados Unidos da América esta semana, sugerindo que poderia ir a Istambul para participar da reunião, se o acordo estiver na mesa. Além disso, acrescentam que, embora as negociações entre representantes russos e ucranianos em Istambul ainda possam acontecer, ninguém espera qualquer avanço, nem mesmo uma sugestão disso. Bem, e aqui permanece em aberto a questão de como Donald Trump reagirá às negociações fracassadas, se ele culpará Putin pela oportunidade de paz perdida, ou então voltará sua raiva contra Zelensky, caso ele se recuse a sentar à mesa de negociações com essa delegação russa pouco numerosa e de baixo escalão. Aqui está Putin, que provavelmente considerou essa composição da delegação como um tapa na cara de Zelensky. Como se dissesse, sente-se aqui com esses plebeus, ou será que isso foi uma combinação astuta e calculada? Provocar ressentimento nos ucranianos por causa do nível extremamente baixo dos negociadores russos, para que eles justamente batessem a porta e deixassem Istambul, e assim desse um sinal para Trump de que é a Ucrânia que não quer negociar. Ou seja, isso é o que os russos chamam de uma jogada de várias etapas. Trump havia ameaçado abandonar as negociações de paz caso não houvesse avanços. Para Moscou, esse seria o cenário ideal, permitindo à Rússia resolver a questão com a Ucrânia no momento oportuno, sem parecer interessada na paz. E dizer que foi o Trump quem saiu das negociações. Então, o que mais podemos fazer? Ademais, isso reforçaria as expectativas de Putin de que Moscou e Washington poderiam acordar sobre áreas globais de influência. O resultado, que segundo autoridades europeias, pode incentivar a Rússia a atacar outros países após reforçar suas forças armadas desgastadas. Entretanto, Putin também enfrenta riscos. E Trump ameaça impor sanções secundárias contra países que compram petróleo e gás russos, como Índia e China. Se ele considerar que Moscou está impedindo a obtenção da paz na Ucrânia, essa medida prejudicará economicamente a Rússia e poderá minar o apoio a Putin por parte de Pequim. Mas não está claro se essa tática será bem sucedida no final, e também não está claro se Trump está realmente disposto a dar esse passo. Por isso, por enquanto eu não sei. Acredito que é evidente para todos que Putin está enganando Trump e ganhando tempo sem intenção de conduzir negociações de paz adequadas. Mas Trump continua alimentando ilusões de que conseguirá, de alguma forma, chegar a um acordo com Putin, fazendo concessões adicionais. Desculpe, mas se fazer de idiota, quando é o Trump? Olha, eu trouxe para vocês várias publicações, CNN, Bloomberg, Reuters e The Times, todas escrevem sobre isso. Trump disse que está considerando a possibilidade de voar para Istambul para negociações no dia 15 de maio. Não fui eu que inventei isso, todos estão comentando sobre o assunto. Existem citações e vídeos onde Trump declara isso. Hoje Trump diz que não, que ele não ia voar para lugar nenhum, que ele nem falou que pretendia voar para algum lugar. É por isso que Putin também não foi. Ele disse que teria ido se eu estivesse planejando ir, mas sabia que eu não pretendia, então também não foi. Não sei, Trump está agindo como um idiota. No dia 12 de maio ele disse que eu planejava ir. Hoje ele disse que nem falei que planejava ir a algum lugar. Então, por isso leva ao pensamento de que Trump vai inventar novas e novas concessões para Putin. E tentar continuar brincando desse jogo de negociações. Aqui eu coloco reticências. Amigos, compartilhem suas opiniões e conclusões nos comentários abaixo. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e deixem o like.